O que você faz enquanto espera? Creio que diante dessa minha pergunta você poderia responder com outra. Depende do que eu espero. Se você está esperando, por exemplo, um edital para concursos, o que você faz enquanto espera? Estuda, certo? Se prepara para o concurso. Se está esperando um vestibular, você também estuda. Se está esperando uma visita muito querida chegar na sua casa para passar alguns dias, você também se prepara, arrumando a casa, recheando a geladeira, preparando umas comidas especiais. Então, dependendo do que você espera, você terá uma atitude enquanto espera. Nós somos o povo que espera. Inclusive, a Bíblia tem uma expressão muito interessante. No livro de Zacarias, ela chama o povo de Deus de prisioneiros da esperança. Somos presos a uma esperança. E o que devemos fazer enquanto nós esperamos? O que devemos fazer, qual deve ser nossa atitude enquanto esperamos aquele dia no qual Deus intervirá neste mundo para transformar este mundo de injustiça e maldição num mundo pleno de justiça e bênção? O que nós devemos fazer enquanto esperamos? O profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, falou de alguns convites que Deus fez para o seu povo, para que abandonasse os seus erros e voltasse para Deus, porque Deus é compassivo, Deus é rico em perdoar. Os planos de Deus são extremamente diferentes dos nossos planos, que é certo que a palavra de Deus será cumprida, ela não voltará para ele vazia, mas fará aquilo que ele destinou para fazer, e que também ele vai restaurar a sua criação. Ele vai de uma vez por todas banir o pecado de sua criação e criar um novo mundo, novos céus e nova terra. Mas o que o povo de Deus faz enquanto espera isso? O que esse povo que voltou-se para Deus, abandonou seu pecado e voltou-se para Deus, para receber o pleno perdão de Deus, para viver debaixo da graça e compaixão de Deus, o que esse povo deve fazer enquanto espera? No capítulo 56, versos 1 a 8, Isaías vai nos apresentar o que nós devemos fazer enquanto esperamos Deus cumprir sua promessa de transformar sua criação e instalar um mundo pleno de justiça para o seu povo aqui. Isaías capítulo 56, versos 1 a 8, diz assim: Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor, não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E o eunuco não deve dizer: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor,
sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, imploramos Tua graça, para que nesse momento a Tua palavra seja compreendida, amada e obedecida. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Enquanto o povo de Deus aguarda que Deus instale aqui o seu reino, que Ele volte para buscar a sua igreja e dê cumprimento ao seu plano de transformação deste mundo para reinar eternamente com o seu povo, esse povo deve ter uma obediência dependente de Deus. E como esta obediência dependente se manifesta? Em primeiro lugar, testemunhando, vivenciando já agora a justiça que será implantada plenamente no reino por vir. Já agora, vivendo de maneira a refletir, a demonstrar aquela justiça que será de modo pleno implantado no reino por vir. O profeta Isaías, se dirigindo ao povo de sua época, ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, diante das ameaças das potências estrangeiras, na época dele, especialmente o Império Assírio, desafiava esse povo a confiar exclusivamente em Deus, na aliança que Deus havia feito com eles, e não confiar nos acordos com outras nações ou nos seus próprios recursos. Isso é feito especialmente nas profecias relatadas nos capítulos 1 a 39 do seu livro. Diante do fato de que o povo teimosamente recusou esse desafio feito por Isaías, ele passou a anunciar que o juízo disciplinador de Deus viria, não através do Império Assírio, mas de um outro império que então dominaria a região do Oriente Médio, o Império Babilônico. E que o juízo de Deus faria então com que aquele império invadisse o território de Judá, invadisse a cidade de Jerusalém, destruísse seus muros, suas residências, destruísse inclusive o templo, que era a casa onde o povo adorava a Deus, e levasse os israelitas para o exílio na Babilônia. Mas o profeta Isaías também anunciou que o juízo de Deus não era a palavra final de Deus para aquele povo. Em sua graça, em sua ação graciosa e imerecida, Deus restauraria aquele povo de volta à sua terra, de volta à sua cidade. Isso é narrado especialmente nos capítulos 40 a 55. Mas depois Isaías passa a falar sobre o que o povo deveria fazer enquanto esperava a restauração. Tanto aquela restauração temporal que ocorreria, e hoje da nossa perspectiva já ocorreu, como a restauração escatológica futura, que Deus ainda fará nesse mundo. Como é que esse povo deveria viver? É disso que ele vai tratar agora nos capítulos 56 e 57 em diante. O capítulo 56, versos 1 a 8, é uma unidade que nós percebemos pelas expressões "assim diz o Senhor" no versículo inicial, e "assim diz o Senhor" no versículo 8, finalizando a sessão. Também ela guarda grandes semelhanças com os capítulos anteriores, 54 e 55,
Nos 3 capítulos nós temos ordens de Deus e depois razões ou explicações por que estas ordens são dadas. O que há de comum nestas ordens, que são uma espécie de convites ou encorajamentos, é que eles são dirigidos para as pessoas marginalizadas, para as pessoas destituídas, desamparadas. É a mulher estéril, são os sedentos e esfomeados, são os pecadores que estão distantes do Senhor. E especialmente nesse capítulo, os eunucos e estrangeiros. O capítulo tem, aliás, a seção dos versos 1 a 8, tem vários temas que se repetem. Se você leu ou ouviu atentamente, você percebeu que a palavra guardar é várias vezes repetida, que o mandamento relativo ao sábado é repetido 3 vezes no capítulo. A expressão apegar-se ao Senhor aparece também várias vezes. A sessão começa com uma exortação e uma promessa e também termina desta maneira. Como eu disse, 1 a 8 formam uma sessão completa. Mas é um texto extremamente rico, pelo menos da minha perspectiva, com muitas coisas para explicar e aplicar. Por isso eu estarei hoje à noite tratando apenas dos 2 primeiros versículos, os versículos 1 e 2, que funcionam como uma espécie de introdução para toda esta sessão. E nesses 2 versículos, eu então estarei mostrando 3 maneiras de como deve ser nossa obediência dependente enquanto aguardamos o cumprimento das promessas de Deus. E a primeira delas, como eu já disse, é testemunhando, vivenciando aquela justiça que Deus vai implantar plenamente, vivenciando essa justiça agora. O primeiro versículo, o versículo 1, começa com a expressão, assim diz o Senhor, apresentando então que é uma palavra do Senhor, do Deus de toda a terra, do Deus Criador, do Deus Redentor, conforme o próprio profeta Isaías demonstra, do Deus que é o governador, o dirigente da história do mundo, do Deus que tem todo o poder, toda a sabedoria, do Deus que também é gracioso. Então, daquele que tem o poder, a autoridade para mandar, para dizer. Você percebe que este primeiro versículo, depois desta expressão, tem 4 frases, 2 em paralelo, uma com a outra. As 2 primeiras com ordens e as outras 2 com as razões para aquela ordem. As 2 primeiras com ordem poderiam literalmente ser traduzidas assim: guardem a justiça e façam o juízo. Guardem a minha justiça ou guardem a justiça e façam o juízo. A expressão de fazer a justiça ou guardar a justiça vai aparecer uma outra única vez em todo o Antigo Testamento, que é no Salmo 106, 3. E quando as palavras aparecem juntas, justiça e juízo, elas vão aparecer muitas vezes e na maioria das vezes no livro de Isaías. Então, várias vezes elas vão aparecer juntas no livro de Isaías. E elas, quando aparecem juntas, elas querem dizer o seguinte: façam o juízo com justiça. Hajam com justiça em todas as esferas dos relacionamentos de vocês. Que a vida de vocês seja uma vida vivida com justiça. Uma vida que expresse a minha justiça. Que vocês sejam cuidadosos no viver, de modo que nos relacionamentos de vocês na família, nos negócios, nas amizades, em tudo que fazem, esse relacionamento seja marcado por justiça. Nas vezes que a palavra aparecem juntas no livro de Isaías, elas têm
duas finalidades. A primeira é Deus falar para o povo, Deus acusar o seu povo de que eles não estavam agindo com juízo e justiça. Então, daquelas referências no livro de Isaías, nas quais as palavras aparecem juntas, parte destas referências é Deus dizendo que o seu povo não está agindo com juízo e justiça. Que em sua vida, que em seu viver diário, eles estão falhando em expressar juízo e justiça. Por exemplo, no capítulo 5, no Cântico da Vinha, que diz que Deus plantou uma vinha, e ele esperava que essa vinha desse bons frutos, e depois ele faz a aplicação desta parábola para o seu povo. Ele diz assim ao meu povo: eu esperava que eles vivessem em juízo e justiça, mas eles falharam. Uma segunda finalidade nessas referências, no grupo de referências em que aparecem as duas palavras, é Deus avisando que no futuro Ele vai implantar o seu reino, e no seu reino vai haver juízo e justiça. Então, em parte dessas referências, Deus faz um diagnóstico sobre o seu povo, e diz: vocês não estão agindo com juízo e justiça. E na outra parte, ele apresenta a solução, ele apresenta o tratamento. Mas eu, um dia, vou restaurar este mundo, e vou fazer com que este mundo seja pleno de juízo e justiça. Mas o povo de Deus, enquanto aguarda a chegada do cumprimento pleno desta promessa, deve agir em juízo e justiça. Deve refletir agora o que será o futuro. Evidentemente que esse reflexo não será de maneira plena, mas deve ser de modo substancial. O povo de Deus deve viver de tal maneira que espelhe, que seja uma imagem, uma fotografia do que será o reino futuro de Deus em termos de juízo e justiça. Depois de dar a ordem, Deus dá a razão. E a razão é porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Vocês devem agir com retidão, vocês devem agir com justiça, vocês devem agir de modo correto, de modo direito, porque a minha salvação está perto, porque a minha justiça está prestes a se manifestar. E aqui o profeta usa outro par de palavras em paralelo, que ele repete várias vezes no livro, especialmente nessa segunda parte do livro, a partir do capítulo 40, que é justiça e salvação. E a ideia é de que quando a salvação de Deus se manifestar de forma plena, esta salvação não será uma salvação etérea, uma salvação apenas de uma alma ou de almas que viverão num céu sem um corpo ou fora de uma criação. Não. Esta salvação será de almas e de corpos, de vidas ressuscitadas, com corpo e alma, e num mundo transformado, num mundo recriado, onde habitará plenamente a justiça. Um mundo onde o sonho e anseio da humanidade se concretizará. Um mundo onde tudo e todos serão justos. Não haverá nenhuma injustiça. É isso que Deus então comunica. Vivam de modo justo, porque a minha salvação e a minha justiça estão perto de se manifestar. E vocês devem agora refletir isto. Esta forma de Deus desafiar o seu povo
a viver aquilo que no futuro eles serão, a viver no presente aquilo que no futuro eles serão, é repetida nas Escrituras. Por exemplo, em Mateus capítulo 3, versos 1 e 2, quando João Batista inicia seu ministério pregando, qual é a pregação que ele faz? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus ou o reino dos céus. Então, o reino de Deus está perto, o reino de Deus está próximo. Diante disso, vocês devem fazer o quê? Se arrepender. A maneira que a Bíblia trata, ou a maneira que a Bíblia ensina que nós devemos tratar nossas expectativas, nossas esperanças, não é cruzando os braços. Deus prometeu então que o seu filho vai voltar, vai arrebatar sua igreja, depois ele vai ressuscitar os mortos e vai implantar o seu reino aqui, e nós nos ficamos muito contentes e ficamos sentados aguardando esse retorno. Não é esse. A promessa é certa. Mas ele diz: reajam diante disso. Retenham a atitude adequada diante disso. Tenham um anseio, mas também cumpram a missão de vocês enquanto esperam, enquanto aguardam. Não é apenas um privilégio ficar para ser desfrutado, mas é um privilégio que envolve uma responsabilidade que reage diante da promessa. O apóstolo Paulo vai usar o mesmo modo de advertência, referindo-se à nossa posição diante de Deus. Veja Efésios capítulo 4, verso 1. Efésios 4, 1. Ele diz: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Vocês têm uma vocação, vocês foram chamados, vocês foram vocacionados para formarem, para serem o povo de Deus. Então vivam de modo digno desse chamado. Vivam de modo digno desta vocação. Vocês são o povo de Deus? Sim, somos. Então vivam como o povo de Deus, é o que Paulo está dizendo. Você se considera filho de Deus? Sim, então viva como filho de Deus. Você se considera um cristão, um seguidor de Cristo? Sim, me considero. Então viva como seguidor de Cristo. Faça com que sua vida apoie suas palavras e não contrariem sua palavra. Se você tem essa vocação, este chamado de ser cristão, de ser do povo de Deus, de pertencer ao reino de Deus, de esperar aquele dia, quando Deus vai implantar o seu reino aqui, viva dessa maneira, viva deste jeito, expressem sua vida este viver, expressem com sua vida esta crença. Também no livro de Filipenses, no capítulo 1, verso 27, ele diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Para quê? Ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Vocês são evangélicos, isto é, vocês seguem o Evangelho de Cristo? Sim, então vivam. Vivam de acordo com esse Evangelho. Ajam e reajam na vida de acordo com esse Evangelho. Não apenas expressem que somos evangélicos, somos cristãos, somos filhos de Deus, somos seguidores de Cristo, e a vida não diz nada disso. E a vida não reflete isso. Então vivam à altura do que vocês dizem crer. E também no livro de Colossenses, no capítulo 3, verso 12.
Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Você é um escolhido de Deus? É? Então viva como escolhido de Deus. Você é um filho de Deus, amado por Deus? Você desfruta do amor de Deus? Então viva isso, demonstre isso. Não, eu sou um escolhido de Deus, amado por Deus. Mas o coração é cheio de ódio, é cheio de rancor, é cheio de ressentimento, é incapaz de perdoar. Cadê o amor de Deus? Você não é amado por Deus? Você não é filho de Deus? Você não pertence ao povo de Deus? Você não é seguidor de Jesus Cristo? Algumas vezes acontecem conosco, talvez tristemente, na maioria das vezes, o que aconteceu comigo de forma menor e até humorística, quando eu precisei fazer uma mudança, mudar de casa, e 2 adolescentes aqui da igreja foram me ajudar. Esses 2 adolescentes hoje já são homens casados e com filhos. Mas eles foram me ajudar, e nós passamos o dia ali trabalhando, carregando móveis e colocando coisas no lugar. E era mais ou menos umas 10 da noite, quando a gente tinha, pelo menos, levado tudo de volta para a casa onde eu ia morar. E eles falaram: pastor, nós vamos embora. E eu simplesmente respondi assim: vão não, está cedo. O que aconteceu aqui? As minhas palavras disseram uma coisa e a minha atitude outra muito diferente. Por cortesia, eu disse: não, está cedo. Mas o que eu realmente queria dizer era o quê? Vão mesmo, que eu estou com sono, cansado e doido para dormir. Foi humorístico, eles riram, isso não atrapalhou em nada a comunhão, mas o triste é quando acontece na nossa vida com Deus. Você que vem aqui, canta, fala do amor de Deus, fala de sua disposição de obedecer, e quando Deus manda você perdoar alguém, perdoa não. Não tem quem faça, mas eu sigo a Cristo. Eu sou cristão. Viva! Não é cristão? Não é seguidor de Cristo? Viva! Que história é essa de dizer uma coisa e viver outra? Não, não tem nada melhor para mim do que seguir a Cristo. Mas é incapaz de abandonar os vícios. Não, o vício, só esse vício aqui que eu não consigo. Mas eu amo a Cristo. Precisa ver o quanto eu amo Jesus. Ama mesmo. E é incapaz de deixar um vício por causa de Jesus? Que amor é esse? Viva o cristianismo. Enquanto aguardamos o reino chegar, a gente já deve viver como cidadão do reino. Estamos neste mundo, mas somos do outro mundo, do mundo que virá. E devemos demonstrar isso com nossa vida. Voltando para Isaías, a segunda maneira que demonstramos nossa obediência dependente é testemunhando que esse modo de vida é uma bênção. Então, o versículo 2 apresenta também 4 frases pareadas. O primeiro par diz: bem-aventurado é o homem que faz isto e o filho do homem que se apega nisto. Então, a primeira mostra a bênção daquele que vive assim, daquele que procura viver já, agora, a justiça do mundo futuro. Então ele diz, ele é bem-aventurado, isto é, abençoado, feliz. Feliz é aquele que faz isto e aquele que se apega, aquele que se firma nisso. A ideia de alguém que começou e não desistiu. Começou, se apegou, agarrou esse estilo de vida, é um estilo de vida que tem valor e ele não abre mão disso para nada. É o que mais vale para ele. Esse homem é feliz, é abençoado.
Qual é a aplicação aqui? Algumas vezes nós obedecemos a Deus mais ou menos assim. Deus diz, olha, a mesa que eu quero que você sente é essa. Aí a gente senta, mas fica olhando para outra mesa. Mas eu queria estar naquela ali. Aquela parece que tem comida mais gostosa. Mas Deus mandou eu ficar nessa. Ah, mas eu queria aquela ali. Mas Deus mandou eu ficar nessa. Quando eu me expresso assim, o que eu estou dizendo de Deus? Que Deus não sabe o que é melhor para mim. Que Deus não quer a minha felicidade. Por isso Ele me mandou fazer isso. Mas eu não queria fazer. Por mim eu estaria fazendo outra coisa. Por mim talvez eu até estivesse em outro lugar aqui. Mas Deus mandou que a gente tem que frequentar a igreja. O que eu posso fazer, né? Eu tenho que ir. Essa é uma obediência que honra a Deus? Você acha que esse é o tipo de obediência que honra a Deus? É? É um tipo de obediência que manifesta amor. Eu amo Deus, mas quando Ele me manda alguma coisa eu faço porque é o jeito. Porque eu não posso mais do que Ele. Não. A obediência que ama a Deus é aquela obediência que diz eu faço. Eu faço porque eu tenho certeza, porque se Deus mandou é porque é o melhor para mim. É onde a bênção de Deus está. Então é aqui, pode outro achar que lá é melhor, acolá. Não, para mim o melhor é aqui, que foi que Deus mandou eu fazer. Aí eu perdoo o meu irmão, mas eu só perdoo, porque senão eu não posso tomar a ceia. Sabe como é, né? Hoje é dia de ceia, vai ter ceia, se eu não tomar, o pessoal vai ficar olhando que eu não tomei. Então, aí eu vou perdoar o meu irmão para poder tomar a ceia. Mas só para poder tomar a ceia. Ah, faz favor. Que obediência é essa? Não, você perdoa, porque é o melhor. É o melhor. Se Deus mandou, é porque é o melhor. É isso. Essa é a razão. Então, nós testemunhamos, olha, nós vamos habitar num mundo onde só vai ter justiça, só vai ter amor, não vai ter briga, ninguém vai se desentender. Ah, como eu almejo esse dia chegar. Almeja mesmo? E por que qualquer coisa vive aí se desentendendo, brigando? Por quê? Parece que você não almeja, concorda comigo? Se você vive aí rancoroso, rancorosa, não, mas eu almejo aquele dia, quando eu estiver com Cristo e for tudo amor. Não, parece que você não almeja, não. Porque se você almejasse, o que você faria? Tentaria viver assim agora. Tentaria viver assim hoje. Como eu disse, isso não será de forma plena, mas pelo menos você, não, eu quero, já que é tão bom, eu quero trazer para hoje esse futuro que Deus preparou. Então a segunda maneira é vivendo com alegria, é obedecendo a Deus com felicidade, é reconhecendo que se Deus mandou é porque é o melhor, então eu vou fazer porque é o melhor. Se Deus quer isso para a minha vida, amém. É onde a bênção de Deus está, é onde a bem-aventurança de Deus está, é na obediência. E em terceiro lugar, esta obediência dependente inclui aspectos externos e aspectos internos. Ela inclui os fatores externos da obediência e os fatores de coração. No segundo par de frases, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer o mal. Então, duas vezes aparece a palavra guardar, guardar o sábado de ser profanado e guardar a mão de fazer todo o mal. Então aqui eu noto o aspecto externo, que daqui a pouco a gente vai explicar melhor a questão do sábado, e o aspecto interno, de fazer o mal. Quando Deus dá um mandamento, muitas vezes a gente tem a tendência de fazer a seguinte divisão. Ou a gente se prende ao aspecto externo, ah, mas eu estou indo à igreja, eu já fui batizado, eu tomo ceia, tudo que é externo eu faço. Agora o meu coração aqui, meu amigo, não venha se meter não, porque aí é comigo. Não,
Porque a Bíblia diz que quando eu participo externamente de alguma coisa, que o meu coração não está envolvido, é o que Deus disse, inclusive do sábado, para o povo de Israel, no capítulo 1 de Isaías. Eu aborreço essas comemorações de vocês no sábado. Por quê? Porque vocês estão associados com iniquidade. Vocês guardam o sábado, mas o coração está impuro. Isso aí para mim não vale. Mas em segundo lugar, existe aquele outro tipo de gente. Olha, o que Deus quer é o meu coração. Esse negócio de ir para a igreja, de ser batizado, de ter compromisso com a igreja, isso aí não. Porque o que Deus quer é o meu coração. E o meu coração é de Deus. Deus quer o seu coração. Mas um coração que é de Deus vai se refletir nos aspectos externos. O meu coração, Deus sabe do meu coração. Eu sou obediente a Ele, eu amo a Ele, mas eu não quero nada com a igreja. Quem foi que criou a igreja? Foi Deus, foi Jesus Cristo. Quem é que manda a gente ter compromisso com uma igreja? Jesus Cristo. Mas eu amo Jesus, mas não quero nada com Ele. Explique isso para mim. Mostre isso para mim. Não, eu sou cristão, só Deus sabe o quanto eu creio, o quanto é minha fé, mas eu não quero ser batizado. Quem foi que mandou batizar? Quem mandou? Cristo. Então que história é essa de que eu sou de Cristo, eu sigo a Cristo, mas não quero ser batizado? Não, meu amigo, aí não, é incoerente. Porque o próprio Jesus Cristo ordenou o batismo, pronto. É isso. Isso não é uma invenção da igreja. Isso não é uma invenção de homens. Está na Bíblia. Então aqui, as duas coisas têm que ser casadas. O coração e a vida externa. Deus quer o meu interior? Quer? Sim. E quer o meu exterior? Também. Entenderam? Deus quer o meu interior? Quer. E o meu exterior? Também. Ele me quer todo. Ele não quer só um pedaço de mim. Ele me quer todo. Então as duas coisas andam juntas. Agora, ainda dentro disso, trabalhando a questão do sábado, porque você notou, aparece 3 vezes nesse capítulo. E nessa sessão, melhor dizendo. E uma dos indicativos é guardar de profanar o sábado. O que seria profanar? O verbo profanar fala no contexto do Antigo Testamento, de um uso incorreto, um uso indevido de alguma coisa. Deixe-me dar uma ilustração. Suponha que tenha caído algumas pinturas ali, alguns tijolos dessa parede. E eu vim consertar. E eu não achei nenhuma escada aqui. Falei, quer saber? Eu vou empurrar esse piano, encostar ali, pegar o vasilhame de massa, botar em cima dele, pegar a colher e vou rebocar aqui a partir do piano. O coração do pastor Mateus deve estar um pouco agitado, só com a ilustração. Eu estarei fazendo um uso errado do piano. Num certo sentido, eu estarei profanando o piano. Um uso incorreto, um uso errado do piano. Não é para isso que o piano está aí. O piano não é para servir de escada, nem de cavalete de uma construção. Então é um uso errado. A profanação do sábado seria um uso indevido, um uso incorreto do sábado. E aqui veja Êxodo capítulo 31, verso 14. Vamos ler os versos 13 e 14 e depois o 16. Ali, o povo de Israel estava ao redor do Monte Sinai, e Deus estava formalizando com eles a aliança mosaica ou aliança sinaítica. E Deus diz através de Moisés o seguinte: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte:
Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Primeira coisa que eu quero explicar aqui é a razão do plural, sábados. O povo de Israel tinha vários sábados. Ele tinha o sábado semanal. 6 dias trabalhava e no 7º dia descansava. Era o sábado semanal. Mas o povo de Israel também tinha o ano sabático. 6 anos lavrando a terra e no 7º ano deixando a terra descansar. Parece que Deus gosta de dar férias para o seu povo, concorda comigo? Né? Então, um ano inteiro sem lavrar a terra. Era o ano sabático, era chamado de sábado também. Lá no livro de Levítico é chamado de sábado, o sábado do ano. E este sábado do ano tinha razões ecológicas, que era para proporcionar descanso para a terra e ao mesmo tempo exercitar a fé do povo de Deus, de que eles confiariam que Deus iria suprir as necessidades deles, mesmo eles deixando a terra descansar. O terceiro era o chamado ano do jubileu. A cada período de 7 anos, 7 vezes 7 anos, eles teriam então um ano subsequente ao 49º, que era o 50º ano, o ano do jubileu. E nesse ano também era ano de descanso. E nesse ano as dívidas eram perdoadas, as terras eram devolvidas para os seus primeiros donos e os escravos libertados. Esse ano do jubileu tinha 2 finalidades. Uma, prefigurar, exatamente isso. Prefigurar, dar um gostinho do que será o novo céu e a nova terra. Antecipar, de forma pequena, o que será novo céu e nova terra. Mas, em segundo lugar, trazer de volta o equilíbrio social, sem prejudicar a livre iniciativa. Então, deixe-me ilustrar. Quando o povo de Israel entrou na terra, cada família recebeu o seu pedaço de terra. A base da economia era a agricultura, então cada família recebeu o seu pedaço de terra. Aí está aqui João, recebeu o pedaço de terra dele. E João era muito trabalhador. E João trabalhou e desenvolveu essa terra, teve lucro. E aqui estava Pedro. Pedro não era tão trabalhador assim. E Pedro começou a se endividar, e acabou tendo que vender a terra para o João. E a família de Pedro, como é que fica no futuro? Quando chegava o 50º ano, o que João fazia? Devolvia a terra para os descendentes de Pedro. O equilíbrio social voltava. As dívidas eram perdoadas, era um recomeço. Então eu vejo aqui muita sabedoria nas Escrituras. Infelizmente, nem o próprio povo de Israel viveu assim. E essa foi uma das razões para eles irem para o exílio babilônico, porque eles não respeitaram esse tipo de vida. A ganância falou mais alto, e aí houve o juízo de Deus. Mas esse era o outro tipo de sábado. Então, só explicando por que sábados no plural. Mas a segunda explicação, note bem, os sábados é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então, a guarda do sábado para o povo de Israel era a única nação no Oriente Próximo, naquela região, que tinha esse dia semanal de descanso. Era a única nação. Era uma forma de testemunho. Testemunho para eles mesmos, testemunho para as futuras gerações e testemunho para as outras nações de que nós temos um Deus. E esse Deus é o dono do tempo. E nossa vida é organizada em torno desse Deus. Nossa vida é de obediência a esse Deus. E um sinal é exatamente nós guardarmos o
sábado. Então a guarda do sábado era relativa primeiramente a Deus e como um testemunho, um sinal da aliança. Aí no verso 14 vai dizer: portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar, morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra, será eliminada do meio do meu povo. Então a maneira que o sábado era profanado era como? Fazendo alguma obra. Esse era o uso indevido. Veja agora o verso 16. Os filhos de Israel, note bem, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua, de geração em geração. Então era símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel. Isso será repetido em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20. Mas tanto Isaías, no capítulo 1, verso 13, como Amós, profeta Amós, vão dizer para o povo: só guardar por obrigação, como é dito lá em Amós. Eles guardavam o sábado, mas ficavam olhando no relógio. Pai, não vejo a hora desse sábado acabar, porque eu tenho uns negócios ali para resolver. Rapaz, eu não vejo a hora do sábado. Pai, amanhã eu tenho que comprar, tenho que vender, não vejo a hora do sábado. Falou, se fazer isso aí, você tem que guardar com alegria, com prazer, lembrando da aliança que tem comigo. Agora, o que isso teria a ver conosco, né? E aí eu gostaria de mostrar a interpretação que Jesus dá do sábado, depois a interpretação apostólica do mandamento do sábado. Então, primeiro a de Jesus, em Marcos capítulo 2, versos 27 e 28, começando aí no 23, Marcos capítulo 2, começando no 23, diz que os discípulos de Jesus estavam andando com Jesus, aí eles entram numa seara, isso é numa roça, e começam a pegar a colheita da roça, e era um sábado, e aí os religiosos reclamam com Jesus. E eu me lembro que as primeiras vezes que eu li esse texto, o escândalo para mim não era os discípulos entrarem num sábado, numa roça, e colher algumas coisas. Era eles entrarem numa roça que não era deles e pegavam, rapaz, como é que esses cabas fazem isso? E Jesus lá não diz nada. Estão entrando aí numa roça que não é deles e pegando as coisas. E aqui é um exemplo de como é importante nós conhecermos o Antigo Testamento para poder interpretar o Novo Testamento. Sem conhecer o Antigo Testamento, você vai fazer como eu fazia, ficar escandalizado com esse negócio desses discípulos estarem entrando numa roça que não é deles e Jesus não dizer nada. Aí você lembra que o Antigo Testamento tinha a lei do respigar. O que era a lei do respigar? Vamos supor que você plantou uma roça de milho, está aqui, você plantou uma roça de milho. Plantou, cuidou, zelou, os pés de milho cresceram bonito, deram espigas cheias ali, tudo, e agora chegou a hora de colher. A ordem bíblica era: em cada pé de milho, deixe pelo menos 2 espigas, não colha tudo. Tem 7 espigas nesse pé de milho, 5 são suas, 2 ficam aí. E faça isso em cada pé. Deixa aí pelo menos 2 espigas em cada pé. E se você está lá colhendo e jogando no balaio aqui nas suas costas, colhendo e jogando, e aí caiu uma espiga lá atrás, não volte não. Deixe lá. Para quê? Para os pobres. Para os que haviam perdido a terra. Ali já não é mais do dono da roça. Qualquer pobre, qualquer necessitado, passando por aquela roça, depois da colheita, note bem, ele poderia o quê? Entrar e pegar, ele não estaria roubando. Ali ele poderia considerar dele. E novamente, a sabedoria da lei das Escrituras. Ajudar os pobres sem incentivar a preguiça. Você está ajudando os pobres, não é verdade? Mas eles têm que fazer o quê? Entrar, colher, debulhar, morrer e preparar o alimento. Você não dá prontinho ali.
Novamente, a lei das Escrituras, se ela fosse implantada como deveria ser, esse mundo seria fantástico. Mas voltando ao texto, é isso que os discípulos estão fazendo. Então, a condenação dos religiosos não é porque eles estão fazendo isso, eles estão dentro da lei. É a lei do respigar. Mas porque eles estão fazendo no sábado. Aí Jesus vai contra-argumentar, e sua contra-argumentação termina no verso 27 e 28, dizendo o seguinte: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Você não deixa uma pessoa morrer de fome porque é sábado. E aí ele conclui dizendo: assim o Filho do Homem é Senhor do sábado. E no capítulo 3, verso de 1 até 6, ele aproveita uma outra ocasião, quando ele está na sinagoga, e era sábado, e tem uma pessoa enferma, e ele chama essa pessoa para ficar no centro, e aí ele pergunta: o que vocês acham que a gente deve fazer no sábado, o bem ou o mal? E aí ele cura a pessoa, e os líderes religiosos ficam indignados. Agora é interessante ver isso. Se Jesus não tivesse curado aquela pessoa no sábado, Jesus estaria dizendo que ele estaria fazendo o mal. Então Jesus dá uma interpretação, a correta interpretação do sábado. Que o sábado é o dia de fazer o bem, conforme a necessidade se apresenta. Então não é uma interpretação legalista. Não posso fazer isso. Fulano está ali morrendo, rapaz. E eu tenho que levá-lo para o hospital, mas é sábado, não posso. Jesus está dizendo: não é assim. O sábado existe para servir o homem. E não o homem para servir o sábado. E agora a interpretação apostólica, Colossenses capítulo 2, verso 16. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Colossos, aquela igreja então estava recebendo uma influência de judaizantes que estavam afirmando que eles deveriam, além de crer no Evangelho, obedecer à lei mosaica se eles quisessem ser salvos. Ou mesmo se eles quisessem ter uma vida espiritual melhor. E aí Paulo diz o seguinte: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Todos estes itens são da lei. Comer, não pode comer isso, pode comer aquilo, comida e bebida. Eles tinham os dias de festas, Páscoa, festa dos tabernáculos, a lua nova, que também era um dever eles guardarem, e os sábados. Aí Paulo diz: ninguém deve julgar vocês por isso. Ninguém. Ninguém deve emitir juízo de vocês sobre isso. Aí ele diz no verso 17, por quê? Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Aqui esses mandamentos cerimoniais eram figuras, sombras, que apontavam para Jesus Cristo, para a vinda de Cristo. E esta vinda veio, foi consumada. Então, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, não existe a obrigatoriedade de guardar o sábado. Isso também é colocado em Romanos capítulo 14, versos 5 e 6. E nesse contexto o apóstolo está tratando da questão da carne sacrificada aos ídolos. Alguns achavam que deviam comer, outros achavam que não. E ele está argumentando com isso, e nessa argumentação ele cita exemplo de dias. Note aí, verso 5 e primeira parte do verso 6. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. E implícito aí é que aquele que acha que todos os dias são importantes, deve fazer isso também para o Senhor. Então o que Paulo está dizendo?
Você acha que esse dia é mais importante? Acho. Amém. Agora, nem você tem o direito de me julgar, nem eu tenho o direito de julgar você. Guarde o seu dia e não me julgue. E eu não vou julgar você por guardar esse dia. Porque ambos servimos ao mesmo Senhor. Essa é a ideia de Paulo aqui. Recordando, enquanto aguardamos o reino de Deus, devemos já viver como cidadãos do reino. Já vivenciando agora a justiça que um dia teremos nesse reino. Fazer isso com alegria, como pessoas abençoadas, não pessoas impedidas, cerceadas, mas pessoas abençoadas, a quem Deus deu o privilégio disso. E fazendo isso, tanto no coração como na obediência externa. Lembrando, Deus quer o meu interior e Deus quer também o meu exterior. Somos escolhidos por Deus, portanto devemos viver à altura desta escolha. Somos filhos de Deus, portanto devemos viver como filhos de Deus. Somos o povo do reino de Deus, portanto devemos viver agora testemunhando o dia que esse reino um dia será instalado aqui. Vivenciando agora o comportamento futuro, abandonando o mundanismo, abandonando esse desejo de ser igual ao mundo, esse desejo de ser igual às pessoas que não são de Deus. O cristão foi chamado para ser diferente. Se ele não quer ser diferente, ele não quer ser cristão. O seguidor de Cristo foi chamado para ser diferente. Se você não quer ser diferente, você não pode ser seguidor de Cristo. Amém.